Boa noite, inquietos. Tudo bem? O tema desta semana, que foi escolhido aqui mesmo pelos membros dos inquietos, é Indústria 4.0. E não tem como deixar de falar de tecnologia, né? Eu separei aqui as principais tecnologias que, vamos dizer assim, estão na moda, né? Que é importante que a gente conheça, porque são ferramentas que vão possibilitar a gente atender os nossos clientes de uma forma melhor, né? Atender melhores demandas, vamos dizer assim. E claro, pode ser que falte alguma tecnologia, e aí você, por favor, levante a mão e sinalize para a gente que a gente vai buscar a informação. A gente vai gastar alguns dias para falar desse tema, tá? A ideia é passar por todas as tecnologias aí, e eu gostaria de reforçar a nossa ética da certeza provisória razoável. Ou seja, até que apareça uma informação que seja mais razoável para mais pessoas, a gente toma como verdade, né? E também, dentro da nossa ética, acreditamos que não temos respostas definitivas, tá? Essa vai ser um áudio a partir da minha pesquisa, então pode ser que você, pela sua experiência, tenha um case diferente para contar, ou pelo seu conhecimento, você tenha uma outra visão do que nós estamos falando, e é interessante que você compartilhe, porque isso fica mais bacana quando todo mundo troca. Antes de começar, eu quero chamar a atenção para o seguinte ponto: sair fora da caixa. Quando a gente fala de tecnologia, é muito comum o pessoal falar por aí: temos que sair fora da caixa, pensa diferente. Olha, parece que você tem que jogar tudo fora, né? A caixa são os seus valores, a caixa são o seu conjunto de pensamentos, a sua base, o seu alicerce. Então você tem que jogar fora, e geralmente quando você ouve isso, vem seguida de uma outra tecnologia. Você já pensou, por exemplo, nos bots? Não é? Então, pessoal, isto, e eu não gosto dessa expressão sair fora da caixa pelo seguinte: porque dá a ideia de que algo está mal diagnosticado. Porque a sua caixa é feita dos seus paradigmas, do que você acredita. Se algo deixou de funcionar, se algo não está dando o mesmo resultado ou não consegue ser competitivo da mesma forma, é porque tem algo que ficou obsoleto. O que é que ficou obsoleto que você precisa mudar? Qual é o paradigma que você precisa rever? Qual é a linha de pensamento que precisa ser revista? E tem cara de mal diagnosticado, né? Então, se você for jogar tudo, você não sabe, né? O doente chega no paciente e fala: doutor, eu estou com dor no joelho. Ah, é? Puxa, olha, faz o seguinte: joga tudo fora, todos os remédios que você tem que pensar diferente, Vamos passar então um remédio para você de Akinase, que é para espinhas no nariz. Então, se ele está com dor no joelho, se ele tem uma doença crônica, se tem alguma coisa que está pegando já há algum tempo, como é que você vai simplesmente passar uma pomadinha na ponta do nariz, que é só para tirar o vermelho que está na pele? Então, você pode ter um problema mais crônico que deixa de ser resolvido porque você está pensando fora da caixa, porque você tem que inovar, porque esquece o joelho, pensa no nariz. Então, esse é um dos grandes pontos aí, um dos grandes problemas em termos
de diagnóstico que a gente procura. E que acaba a gente procura vendo por aí, infelizmente, né? E foi assim que a gente viu naufragar tantas soluções, né, de e-commerce, de bots, de centrais de atendimento, de produtos, porque não tem o diagnóstico correto, não vai entender qual é a dor. O que o pessoal faz nesse sentido? Vai todo mundo para a sala fazer um design thinking, né? Ninguém para conversar com o atendente do call center, ninguém para conversar com o vendedor, né? Por aí que começa a jornada para entender aonde que dói. O segundo ponto, pessoal, que é importantíssimo então pensar, é a questão de problema, né? Então, qual é o problema que a gente vai resolver, né? Porque não, tem que ter tecnologia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que lá. Será que não dá, em vez de você pensar somente na tecnologia, na camada superior, não existe uma outra forma para você encontrar a resposta, né? Então, saiu, por exemplo, aqui numa pesquisa que o Google fez com a McKinsey, dizendo que o brasileiro ele é muito bom para se comunicar, para conversar na rede social, né? Mas do ponto de vista de pensamento a partir do digital, o brasileiro fica devendo. Entre os pontos que se levantou, foi os pontos que foram levantados pelo Google e pela McKinsey, estão encontrar soluções diferentes, mais criativas para um problema. Isso falta, na visão deles, para o brasileiro. Falta também pensar em mais de uma solução para o mesmo problema, né? Quantas soluções, então, você tem múltiplas soluções para um problema? Para traquear os resultados, você utiliza indicadores? Como é que você avalia os resultados? A partir de um problema, você tem uma solução, como é que você avalia isso a partir de indicadores? Outro ponto que eles trouxeram, as novas tecnologias. O quanto você aprende sozinho, a sua capacidade de aprender sozinho sobre novas tecnologias, né? E tá aqui os inquietos, ainda bem que nós existimos, existe esse interesse por descobrir, por conversar, por compartilhar, por checar, que são os inquietos. E por fim, se atualizar, né? Estar atualizado sobre o que está acontecendo. Então, foram esses pontos que surgiram aqui nessa pesquisa do Google da McKinsey. Então, pessoal, antes de entrarmos aí nas tecnologias, eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente, né? Começar. E uma matéria que eu compartilhei para vocês ontem, dizendo o seguinte, que o futuro não está na tecnologia, o futuro está no cliente. Com um planeta que nós estamos com 7,7 bilhões de pessoas, até 7,7 bilhões de pessoas, dava para pensar do jeito que a gente vinha fazendo. A partir de agora, com tamanha complexidade que a demografia vem gerando e trazendo a necessidade dos clientes empoderados e cada vez digitalmente mais experientes, a gente vai ter que encontrar outras formas de atender mais barato, com mais personificação e com mais qualidade. Então, pessoal, essas tecnologias todas que nós vamos falar da indústria 4.0, ela tem que ser observada sob esse viés da qualidade com quantidade e da quantidade com qualidade. Porque é isso
que o digital vem proporcionar, né? Que a gente possa atender uma demanda de clientes, né? Com capacidade de escala, de forma exponencial, um outro nível de eficiência e de custo. É esse o grande desafio do digital. Não é colocar inteligência artificial, não é colocar bot, não é colocar omnichannel. Às vezes se confunde essas coisas. Então, vamos procurar olhar com esse viés. Começaremos a partir de amanhã a falar das tecnologias aí. Pessoal, tenha uma ótima noite e uma boa semana para todo mundo. Um forte abraço. Boa noite, inquietos. Para o tema dessa semana, Indústria 4.0, eu deixei uma lista embaixo desse áudio com a relação, então, das tecnologias mais disruptivas que nós temos no momento. Eu vou aproveitar esse espaço, então, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse tema com um olhar um pouco diferente do que a gente tem visto por aí. Pessoal, imagina um terremoto e esse terremoto gerando aí uma série de tsunamis. Então, o terremoto é o digital e os tsunamis a revolução industrial. Acontece que o mercado inverte. Ele tenta explicar esse novo século como se fosse uma revolução aí das máquinas, uma revolução industrial e não o contrário. Na verdade, a gente tem uma grande revolução, que é uma revolução de mídia, que é uma revolução do digital, e isso se desdobra numa série de tsunamis, seja em produtos, em serviços, na economia, na religião, na política, no cidadão e por aí vai. Eu vou resgatar aqui quais são então as 4 revoluções industriais. Tá? Eu fui buscar essa referência na 4ª Revolução Industrial, que é um livro do Klaus Schwab. A primeira é a ferrovia e máquina a vapor. A segunda, eletricidade e linha de montagem. A terceira, computador. E a quarta, internet. E aí, o motivo para o qual esta 4ª revolução eclodiu é automação cognitiva, que é a inteligência artificial, e o surgimento de energia eólica e solar, e que acabou viabilizando o surgimento de novas indústrias digitais. E aí, pessoal, a reflexão é a seguinte: a inovação na indústria não é a causa de vários fenômenos que a gente está passando. Nós estamos falando aqui nos inquietos de clientes mais empoderados, mudanças na educação, na mudança dos hábitos dos consumidores, reflexos na política, reflexos na saúde, no cidadão. Então, o que isso tem a ver com inovação de máquina, né? Como é que essa 4ª revolução, que é a chegada então dos robôs, vamos dizer assim, como é que ela explica o Uber? Como é que explica o YouTube? Então, o epicentro da mudança, uma vez que a gente está usando a metáfora do terremoto, não é a revolução industrial, e sim a chegada do digital. Tanto é que a gente tem falado que a uberização vai tomando conta, inclusive, da indústria, com a descentralização da produção em grandes plataformas. Olha, você tem aí um exemplo banal, o movimento dos makers, onde você leva impressora 3D para sua casa e você começa a imprimir peças, objetos, e aí você até pode comercializar isso, né? Eu não quero, pessoal, desmerecer nenhuma revolução industrial aqui, tá? Eu só acho que isso é importante para que a gente possa competir hoje melhor no mundo que a gente está vivendo.
Exatamente, você vai conseguir fazer diagnósticos melhores, certo? Se então essa revolução industrial, a quarta revolução industrial, fosse o epicentro, então a gente teria que aplicar para toda a história da humanidade e não só para o início do século XVIII, quando começou aqui o motor a vapor. É por isso, pessoal, que eu acredito que a revolução midiática, a chegada do digital, ela explica muito melhor os movimentos, como o que a gente vê, a passagem da escassez da informação, da inovação e da transparência para uma concorrência mais abundante, né? E a que acaba alterar até profundamente as relações com as organizações, né? E também a chegada da linguagem digital, a linguagem dos rastros, que permite a avaliação então das empresas tipo Uber, né? Que é um novo modelo de comando e de controle dos negócios. Pessoal, vamos continuar esse áudio amanhã e é legal que você aí diga sua opinião, qual é a sua percepção sobre esse assunto, revolução industrial ou revolução midiática. Compartilhe a partir da sua experiência, que isso vai ficando cada vez mais interessante quando todo mundo participa. Um forte abraço e até mais. Boa noite, inquietos. Estamos falando de indústria 4.0 e a gente não poderia deixar de falar dos robôs, né? Que é o que inaugura esse conceito de revolução industrial 4.0. E aí um pensamento, né? A tecnologia ela vem para reduzir custos e tornar o serviço e o produto mais competitivo. Então, se o preço cai, é porque alguém não será pago, né? Essa posição não vai existir mais. O consumidor que pagará menos, então terá mais dinheiro sobrando para colocar uma nova demanda para fora. Aí, por exemplo, né? Ao invés de comprar e manter um carro, o consumidor então vai usar a grana que sobra para viajar de Uber, provavelmente sem motorista. Com o dinheiro que vai sobrar, ele vai poder se animar e realizar aí talvez um sonho de ter um cachorro. E o motorista que era do Uber, né, que ficou desempregado porque o carro virou autônomo, provavelmente vai virar um passeador ou um treinador de cachorro, sei lá. A consequência disso é que lojas de pet vão abrir mais e a gente vai ter novos trabalhos criados. É por isso que a gente diz que a tecnologia ela não vai desempregar, mas ela vai reempregar. E o ponto aqui que vale a gente pensar, pessoal, é o seguinte, que no mundo mais inovador será preciso então formar profissionais mais mutantes, vamos chamar assim, né? Que se adaptam mais rapidamente. Uma outra forma da gente pensar isso é o seguinte, imagina então aqueles operadores de tratores do agronegócio, né, que acabaram ex-trabalhadores braçais, porque a lavoura foi automatizada. Essas pessoas também assistem filmes do Netflix, certo? Então, é como se a passagem da sobrevivência árdua, né, como se houve uma passagem da sobrevivência árdua para o consumo de produtos e serviços para a existência, né? Isso ajuda a explicar porque é que há então um crescimento aí no interesse na indústria, por exemplo, do esporte e dos similares, né? A academia, pilates, yoga, meditação, corrida de rua, por exemplo, né? Então, ao longo da história, talvez a gente veja que o abandono das coisas mais chatas para as coisas mais interessantes. E é fundamental, pessoal, que o profissional, então, nessa passagem do analógico para o digital,
principalmente a liderança, saiba distinguir o que caberá às máquinas e o que caberá ao ser humano. Tudo que for chato será passado para as máquinas, incluindo, né, a inteligência artificial, e tudo aquilo que for interessante, aquilo que as inteligências artificiais não puderem fazer, sobrará para nós, né? Em termos de atendimento, tudo que é simples e repetitivo vai para a máquina, e tudo que é complexo e de alto valor, vamos dizer assim, fica com o atendente humano. Bem, pessoal, com este nós concluímos o nosso terceiro áudio sobre a indústria 4.0 das posições de trabalho, mais uma sofisticação. E isso sim vai exigir uma capacidade de lidar com coisas mais complexas, né? Mais sofisticadas. E nesse momento, saber distinguir. Nós estamos aí a uma confusão geral com essas coisas, né? Então, acho que esse é o desafio dessa realidade que nós estamos vivendo agora, e cabe aos inquietos fazer diagnósticos melhores, né? Longe da cultura do post-it. É por isso que a gente debate tanto esses assuntos, porque quem conseguir enxergar os cenários mais claros, né? Esses cenários que nós estamos agora vivendo, mais claros, sairá na frente com uma vantagem competitiva. Pessoal, uma ótima noite para todo mundo. Até a próxima.